E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético e do campo elétrico. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No espectrógrafo de massa de Bainbridge há um campo elétrico uniforme E e um campo magnético uniforme B perpendicular ao plano da figura na região entre as placas PP, ajustados de modo a formar um filtro de velocidades, ou seja, só deixar passar íons de velocidades V bem definidas para a região semicircular inferior, onde existe um outro campo magnético uniforme B', também perpendicular ao plano da figura. Observe o quadro. Mostre que, para íons de carga Ezinho, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C registra um espectro de massa, em que a distância ao longo da chapa é proporcional à massa do íon. Muito bem? Para resolver esse exercício, vamos primeiramente entender a trajetória retilínea descrita pelos íons de carga Ezinho, conforme mencionado pelo exercício e conforme a figura sugere. Se você observar a figura, os íons estão descrevendo uma trajetória retilínea na região entre as placas PP. Nessa figura, eu diminuí o tamanho das placas para que a figura não fique tão poluída. Muito bem? Então vamos lá. Vamos aplicar inicialmente a regra da mão direita para obter a direção e o sentido da força magnética. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade, que está na vertical e para baixo, e girando-a de encontro ao campo magnético nessa região, que está furando o plano da página para dentro, perpendicularmente ao plano da página, vemos que a força magnética está orientada na horizontal e para a direita. Portanto, aqui nós temos a ação da força magnética. Muito bem? Como os íons possuem carga positiva, a força elétrica está orientada na mesma direção e sentido do campo elétrico aplicado. Portanto, a força elétrica está orientada na horizontal e para a esquerda. Como os íons descrevem trajetória retilínea na região entre as placas PP, nós podemos afirmar que a intensidade da força elétrica é igual à intensidade da força magnética. Muito bem? A força elétrica é dada pelo módulo da carga Qzinho vezes a intensidade do campo elétrico, e isso é igual à intensidade da força magnética, que é dada pelo módulo da carga em questão vezes o valor da velocidade da partícula, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno de 90 graus. Observe que o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam entre si um ângulo reto. E, portanto, aparece aqui o seno do ângulo de 90 graus. Muito bem? Seno de 90 é igual a 1. Eu posso simplificar a carga em questão e com isso obtemos a velocidade dos íons na região entre as placas PP. A velocidade é dada pela razão E sobre B. Muito bem? Quando esses íons atingem a região inferior, eles se deparam agora com uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme, representado pelo vetor B', que deve estar agora saindo do plano do quadro, furando o plano do quadro perpendicularmente em direção aos seus olhos. Por que isso deve ocorrer? Observe que a trajetória circular é realizada para a esquerda, portanto, a força magnética nessa região deve estar atuando na horizontal e para a esquerda. Vamos comprovar esse fato, mais uma vez, utilizando a regra da mão direita. Vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido da velocidade da partícula, que é constante e se encontra orientada na vertical e para baixo,
e vamos girá-la de encontro ao vetor B', que está saindo do plano do quadro perpendicularmente. Ao fazer isso, vemos que o dedão aponta, como deve ser, na horizontal e para a esquerda. Portanto, nessa região, a partícula vai descrever um movimento circular e uniforme. Logo, o módulo da velocidade v permanece constante ao longo de toda a trajetória e a força magnética Fm' representa a resultante centrípeta desse movimento. A partir disso, nós podemos determinar o raio da trajetória. Então, vamos lá. A força magnética Fm' representa a resultante centrípeta do movimento. Ela é a única força agindo na partícula de carga Qzinho. Muito bem? A força magnética é dada pelo módulo da carga vezes a velocidade da partícula em questão, eu reforço, ela permanece constante ao longo de todo o movimento, vezes a intensidade do campo magnético nessa região, B', vezes o seno de 90 graus mais uma vez. Observe que o vetor velocidade forma um ângulo reto com o vetor B'. E isso é igual à resultante centrípeta. M vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Simplificando V com este quadrado e sabendo que o seno de 90 graus é igual a 1, nós podemos obter, enfim, a expressão para o raio da trajetória. O raio R fica dado por, então nós temos aqui M vezes V sobre o módulo da carga do íon vezes o campo magnético B'. Basta agora substituir a expressão da velocidade V na expressão do raio. Consequentemente, o raio fica dado por M, que multiplica a intensidade do campo elétrico sobre o módulo da carga da partícula vezes B vezes B'. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora retomar a parte final do enunciado para verificar se está tudo correto. Observe que o exercício pede o seguinte: mostre que, para íons de carga Ezinho, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C registra um espectro de massa, em que a distância ao longo da chapa é proporcional à massa do íon. Conforme o exercício pede, essa proporção está demonstrada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.